Olá, hoje eu quero tratar um assunto um pouco peculiar, né? Quero falar sobre as realidades espirituais na saga Os Vingadores. Será que podemos ver algum paralelo espiritual no universo Marvel? Será que tudo isso não passa de uma mera disfunção cognitiva para provocar em nós um nevoeiro cerebral? Será que não estamos enganados em ver apenas as coisas por um prisma natural demais? Será que as realidades espirituais não são mais reais e mais próximas de nós do que nós imaginamos? Então, vamos ver isso aí. Assistindo os filmes da franquia Os Vingadores, eu procurei analisar por um prisma mais espiritual. Fui ver um pouco da mitologia nórdica e outras mitologias. Logo quando você assiste Capitão América, o primeiro Vingador, logo de cara vemos a Hydra, que é uma subdivisão do nazismo sob o comando do Caveira Vermelha, que era encarregado de tratar de assuntos sobrenaturais. Se você não sabe, o nazismo ou raça ariana nasceu com base na crença dos teutões e de povos germânicos, de que havia uma raça superior. O nazismo possui elementos esotéricos centrados nas crenças pagãs pré-cristãs, como a germânica, hindu, taoísta e até samurai. Os pontos do filme Os Vingadores são batalha entre o bem e o mal. Se bem que o consenso é que o mal são os Vingadores, são os invasores que vêm do céu. Esses invasores querem destruir metade do universo. Então Thanos tem seus filhos, a Irmandade Negra. Aí eu me pus a pensar. Na franquia Marvel, os Vingadores são os bonzinhos, que querem salvar a Terra e o universo de ser destruído por um alienígena. Mas o Thanos acredita que ele está fazendo bem. Então o que nós temos aqui? Nós temos o bem e o mal se tornando um dilema moral mais profundo, porque Thanos tem suas razões. O universo se tornou muito mal. As pessoas ou criaturas são más e egoístas, e a aniquilação de metade do universo é uma forma de justiça na criação. E continuei meu raciocínio. Um dia tivemos entre nós um habitante de outro mundo. Jesus mesmo falava que não era desse mundo. E ele entrou nessa terra por um meio muitíssimo peculiar. E as pessoas não aceitaram, achando que o bem dele era o mal. Olha só os moradores de Gadara, ao menosprezo dos moradores de Nazaré. E um dia ele voltará. Talvez ele estrale o seu dedo e num piscar de olhos desapareça milhares da terra. A Bíblia afirma em 1 Pedro 3, versículo 10 e versículos seguintes, assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa do céu incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. A questão é: como esse mundo está sendo preparado para o dia do Senhor? Pois o mundo um dia verá o Senhor, e mesmo assim se diz que marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Está em Apocalipse 20, versículo 9. Na batalha do universo Marvel, a chave de tudo são as joias do infinito. Sem elas, o plano não é concretizado, o poder não é liberado. Lembrando que essas joias no universo Marvel não são objetos, mas são seres celestiais. Então, vamos dar uma olhadinha em cada uma dessas joias. Primeira joia, a joia do espaço, de Seract. Essa joia faz o portador viajar através do espaço, principalmente através de teletransporte, ou estar em vários lugares, em todos ao mesmo tempo. Onipresença. Ele dá ao portador dessa joia a habilidade de rotular o espaço, podendo mover, controlar tudo à sua volta, indo até contra as leis da física, apenas com a mente. Jesus possui essa autoridade completa sobre o espaço.
Ele andou sobre as águas, contrariando as leis da física. Após a ressurreição, lá em João 20, diz que os discípulos estavam em uma casa com portas fechadas, trancadas. E o Senhor se colocou no meio deles e disse: Pai seja convosco. Eles levaram um susto. Ele simplesmente apareceu no meio deles. A segunda joia é a joia da mente, a joia de cor amarela. Permite ao portador o aumento infinito da capacidade mental e o acesso a pensamentos e sonhos de outros seres. Em suma, o poder da joia permite o acesso a todas as mentes que existem simultaneamente. O leitor também pode ser sugado pelo inconsciente coletivo das outras mentes. E essa joia pode até fazer o portador dela voar. O que se diz de Jesus? Em Mateus 9,4 diz que Jesus, conhecendo os pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Em Lucas 9,47 diz também: Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou o menino e pôs junto a si. Em Filipenses 4, versículo 7, nós lemos o seguinte: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Terceira joia, a joia da alma, de cor laranja, possivelmente a mais perigosa, porque permite ao portador roubar, abduzir, arrebatar, manipular, alterar a alma dos vivos e dos mortos. Ele até pode ressuscitar os mortos, remover a alma de um ser vivo, prendê-lo numa outra dimensão, imortalizar um ser vivo, dar vida a outros seres vivos, criar almas, tornar seres inanimados vivos. Tudo isso através desse poder. Ele pode reconstruir corpos destruídos e pode desintegrar corpos que estão sãos. Sabe, a joia da alma pode fazer, e ironicamente, essa joia é o portão para um paraíso no universo. Jesus tem tal poder. O que diz sobre Jesus? Que ele ressuscitou Lázaro, lá em João 11. Ele chamou a alma de Lázaro de volta. Ele ressuscitou o filho de uma viúva da cidade de Naim, lá em Lucas 7. Na criação, ele soprou uma alma dentro de um corpo inanimado que veio do barro, e o homem se tornou alma vivente. Ele restaurou o corpo desintegrado de 10 leprosos, lá em Lucas 17. Ele transportou João na ilha de Patmos para ver tudo o que aconteceria no futuro. João viu o reino, viu a cidade maravilhosa, o novo céu e nova terra. Ele transportou Paulo, se no corpo ou fora do corpo, não sei, para uma outra dimensão chamada céu. Está lá em 2 Coríntios 12, versículo 2. Essa joia da alma é o portão para um mundo idílico, um paraíso, um mundo utópico, um mundo que mais parece um sonho, mais parece um devaneio do que uma realidade. E não é o que nós lemos em 1 Coríntios 2,9? Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A quarta joia, a joia da realidade, de cor vermelha. Possivelmente a mais poderosa e a mais difícil de se controlar, porque permite que o portador dessa joia realize qualquer desejo, qualquer vontade, mesmo que esse desejo, essa vontade entre em contradição com as leis da física. Pode resultar num desastre se o portador não foi cuidadoso, e a natureza do desejo do portador pode ser terrível. Permite distorcer, alterar, manipular a existência. O tecido do universo pode ser mudado, gera onipotência. Novamente temos em Jesus esses poderes inerentes. Ele mudou a realidade ao alimentar 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes, lá em Marcos 6. Ele andou sobre as águas, em Mateus 14. Ele falou com uma figueira, ordenando que ela nunca mais desse frutos, lá em Marcos 11. Resultado? Ela secou de um dia para o outro, desde a raiz. Ele manipulou o tecido do tempo, quando não havia tempo, de tal forma que ele estava no princípio. Princípio no grego é arquê, princípio de todas as coisas.
e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. João 1. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, diz Colossenses 1:6. A quinta joia é a joia do tempo, de cor verde. Permite ao portador total domínio do presente, do passado e do futuro. Tudo é acessível e visível com esse poder. Dá o poder a ele da onisciência. Mesmo após algumas horas, essa joia não estando no poder do portador, ele consegue ainda manipular presente, ver, estar no presente, passado e futuro. É uma arma, sabe? A prisão é capaz de aprisionar mundos inteiros em um ciclo de tempo. Vamos voltar para a verdade que é Jesus. Hebreus 13:8 diz o que? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Efésios 4:8 se diz que ele, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A joia do ego, a sétima joia de cor dourada. Essa sétima joia permite ao portador saber os segredos do universo e manipular as energias extradimensionais. Não é uma das joias originais, né? Não está no filme, mas está no universo Marvel. Originalmente essa joia estava sob o controle de uma entidade chamada Nêmesis. Jesus é o portador de todos os mistérios. Em Colossenses 1:26 diz que ele é o mistério que estava oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Em Mateus 13:35, ele mesmo afirma o seguinte: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Em João 5:58 ele afirma de forma enfática: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Eu sou, que no grego é ego eimi. Essa palavra ego eimi é a mesma usada no Monte Sinai quando Deus disse: eu sou o que sou. Essa pedra estava no poder de Nêmesis, que é uma entidade vingadora, que exige retaliação, que esse poder foi tirado dele de uma vez por todas. Agora é a hora que você diz: nossa, que viagem! Viagem? Acho que você está lendo as Escrituras com o óculos de sol num mundo de trevas. A Bíblia não é um livro apenas, mas é um retrato falado de outra dimensão. Uma dimensão que você e eu deveríamos estar mais familiarizados. Você pode rotular como viagem, doideira, alucinação, devaneio, tudo que eu disse. Mas vamos ver algumas coisas? Nós somos cristãos, certo? Nós cremos no que a Bíblia diz, certo? Então vamos lá. Nós cremos na criação de um mundo e um universo vindo do nada. Nós cremos que um homem ia sacrificar o seu filho, mas na hora H apareceu um carneiro preso pelos chifres nos galhos lá em cima do monte. Nós cremos num homem que falou com uma sarça ardente e a sarça respondia para ele. A sarça estava em chamas, mas não era consumida. Incrível isso, né? Cremos que um homem orou e fogo caiu do céu e consumiu o holocausto e ainda bebeu a água que estava ali no altar. Cremos que um homem mandou o sol parar e o sol parou. Cremos que um homem foi levado para o céu em um redemoinho e tinha carro de fogo ainda na parada. Nós cremos que 3 jovens foram lançados em uma fornalha e sobreviveram. E outro ainda foi lançado à noite, passou a noite na cova dos leões e saiu vivo. Cremos que Deus veio nessa terra por meio de uma virgem que não tinha tido relação com ninguém. Cremos que mortos ressuscitam e pessoas são curadas, porque Ele disse. Cremos que as portas da prisão um dia abriram automaticamente porque 2 homens estavam cantando. Será que isso é doideira suficientemente para você? Isso só para mencionar algumas. E o que é a Marvel? A DC Comics, perto da Bíblia.
Vou dizer para você o que é. Uma disfunção cognitiva. O que é isso? Em termos clínicos, tudo aquilo que é cognitivo está relacionado com conhecimento por intermédio de aprendizagem, experiência, e para isso se usa a percepção, memória e atenção. A disfunção cognitiva é um sintoma primário de algumas perturbações afetivas, tá? E também partes do cérebro que não apresentam um funcionamento normal e esperado. Às vezes, a disfunção cognitiva é chamada de nevoeiro cerebral. A maioria desses filmes vem para formar um nevoeiro cerebral em nós, nos impedindo daí de conhecer as coisas do reino do Espírito e até mesmo de ridicularizá-los. Nós somos capazes de dizer que qualquer coisa ligada ao sobrenatural é uma viagem, mas encaramos com naturalidade quando um darwinista vem defender para nós a teoria da evolução. Cara, achar que tudo que existe, coisas visíveis e invisíveis, vieram por geração espontânea e que o homem é produto da evolução de um primata, e você engole e não olha bem no fundo dos olhos desse crente nessa teoria e diz: mano, que viagem. Anota uma coisa aí: a ciência é a religião do homem querendo ser Deus. A nossa mente tem sido tão adestrada, treinada com coisas naturais, de tal maneira que nós não nos damos conta de que esse mundo jaz no maligno. Jaz, que no original grego é sepultado, morto, ou estar sobre o poder do mal. A Bíblia diz, lá em 1 Timóteo 4, versículo 2, que a consciência dos homens está cauterizada. Cauterizado, que no grego tem o sentido de insensibilidade da alma pelo pecado. Em um sentido médico, significa remover pela cauterização. A nossa percepção sobre Deus e sobre seu Cristo foi removida da mente do homem com cauterização, de forma que nós achamos ridículo qualquer coisa que seja espiritual ou místico. Nós rotulamos logo com misticismo. O inimigo tem embotado o nosso entendimento, promovendo um nevoeiro cerebral para que tudo aquilo que é espiritual seja ridículo, até mesmo para crentes. Então, não conseguimos ter um olhar espiritual para tudo que se relaciona com a criação. Todo o universo Marvel é permeado por filosofia aristotélica, platônica, mitologia nórdica e símbolos do ocultismo. Aí você pergunta, não devemos assistir então? É claro que nós devemos, é muito bom. Mas devemos não olhar apenas com uma visão lúdica, mas percebermos que Satanás sempre está buscando ofuscar, embotar, cegar o homem em relação ao seu Criador. Jesus tem as joias do infinito? Não! Ele é a soma de todas as coisas, ele é a própria joia. Ele é o que tem de mais valioso no universo. Ele tem o poder, ele é o poder. Nele todas as coisas se convergem, seja no céu, na terra. No quanto Marvel, as joias são seres celestiais, mas nós cremos em um ser celestial supremo e soberano. Nele reside todo o poder do tempo, a joia do tempo. Nele reside todo o poder de transformar a alma, como dito na joia da alma. Nele reside todo o poder de abrir o nosso entendimento, com a joia da mente. Nele reside todo o poder de mudar a realidade deste mundo, ou a realidade da sua vida, do seu mundo, a joia da realidade. Nele reside todo o poder de controlar o cosmo, a joia do espaço. Nele reside todo o poder nos céus e na terra, porque todo o poder foi dado a ele. É a joia do poder. E depois a gente ouve pregadores dizendo que não se acham inferiores a Deus. Como assim? Ele é e sempre será Deus. Atributos nele que nunca será comunicado conosco, nem no céu, onde haverá ausência total de pecado. Ele por toda a eternidade é Deus e nós sempre seremos criaturas. Ele tem a manopla do poder? Não. Ele tem um cetro de justiça. Que os seus olhos espirituais se abram para as realidades espirituais. Sabe? Não existem os vingadores. Existe um Deus que é justo, clemente, gracioso. Mas a Bíblia também diz que dele é a vingança e ele retribuirá. Haverá um dia em que ele, o Senhor, julgará essa terra. Haverá um dia que o juízo cairá sobre essa terra. Então aproveite agora.
enquanto ele não faz, assim. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.